Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E o assunto de hoje vai ser adjunto adnominal. Hoje vocês vão matar a charada, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês sobre o assunto, sobre o conteúdo adjunto adnominal, que é super fácil, é super tranquilo. Mas antes, eu peço que vocês deem uma acessada lá no meu canal, canal da Prof. Mimi, confiram os conteúdos dos últimos dias e inscrevam-se, certinho? Bom, pessoal, primeiramente, vamos desmembrar o nome adjunto adnominal, né? Vamos conceituar o que significa isso, né? Essas duas palavras, para que a gente possa compreender melhor a funcionalidade, a função desse termo da oração, certo? Então, vamos lá. Adjunto quer dizer aquilo que está junto, ao lado. E adnominal, aquilo que está junto do nome, certo? Então, adjunto adnominal é aquilo que está junto, que está ao lado do nome, que se refere ao nome. E nome na língua portuguesa, gente, são substantivos, né? Então, se vocês pararem para pensar, adjunto adverbial é aquilo que está junto do verbo, certo? Todo sentido. Adjunto adnominal, aquilo que está junto ao lado do nome, ao lado do substantivo. Ah, Sora, fez toda a diferença. Gente, é isso mesmo, tá? Se alguém tem alguma dúvida, já tem um outro vídeo meu postado, linkado ali no meu canal, falando em adjunto adverbial, certinho? O adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem como função caracterizar ou determinar um substantivo. E isso pode ser feito através dos artigos, dos numerais, dos adjetivos, das locuções adjetivas e dos pronomes com função adjetiva, certo? Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, lá no ensino fundamental, a seguinte expressão: determinantes do substantivo. Mas o que são os determinantes do substantivo? São exatamente essas classes de palavras que assumem essa função de caracterizar e determinar o substantivo de uma oração. Acontece que dentro da análise sintática, essas classes de palavras, esses elementos, vão receber o nome de adjuntos adnominais, certinho? Bom, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção, então, neste exemplo agora aqui ao lado. A dedicada professora, eu, explicava os dois conteúdos calmamente, certo? Então, a dedicada professora explicava os dois conteúdos calmamente. Nós podemos ter adjuntos adnominais presentes dentro do sujeito, podemos ter adjuntos adnominais presentes dentro do predicado. Então, nós precisamos, primeiramente, dentro desta oração aqui, observar onde nós temos a presença de substantivo, certo? Então, dentro do sujeito, a dedicada professora, vamos tentar localizar onde está o nosso substantivo. Então, o nosso substantivo vai ser professora, certo? Olhando, então, apenas essa parte da oração, apenas para o sujeito, e encontrando este núcleo, onde nós temos este substantivo, que é professora, vamos analisar o que temos em volta. E o que nós temos em volta caracterizando, determinando esse substantivo professora? Nós temos, então, um artigo, o a, e temos também um adjetivo, dedicada. Então, estes dois elementos estão se referindo à professora, certo? Olhando agora para a parte do predicado, onde nós temos explicava os dois conteúdos calmamente, nós podemos perceber que o núcleo desse predicado, onde nós temos o substantivo, vai ser a palavra conteúdos, certo? E o que nós temos em volta dessa palavra, desse substantivo conteúdos? Que elementos estão se agregando, estão se relacionando a conteúdos? Nós temos, então, os, que vai ser um artigo, e dois, que vai ser o numeral. Ambos elementos estão se referindo ao substantivo conteúdos, certinho? Galera, importante, para que seja considerado adjunto adnominal,
certo? Não pode ter nada se interpondo, ou seja, não pode haver nada entre o adjunto adnominal e o substantivo a que ele se refere. Então, eu não posso ter nenhuma outra palavra no meio disso. Como vocês podem ver aqui no exemplo, eu tenho os e dois, que estão se relacionando à palavra conteúdos. Professora, mas entre o os e conteúdos está aparecendo dois. Muito bem, eu não posso ter nenhum elemento entre um adjunto adnominal e o substantivo a que ele se refere, a não ser, exceto, que seja outro adjunto adnominal, certo, gente? Dica importante para vocês não esquecerem e para vocês não errarem, certinho? Bom, pessoal, observando este exemplo, então, né, que é um exemplo muito rico em termos acessórios da oração, vocês podem observar que eu fiz flechinhas, setinhas em azul para destacar os adjuntos adnominais, né? Então, fazendo o caminho ao substantivo a que ele se refere, e vocês podem perceber que entre o adjunto adnominal e o substantivo a que ele se refere, não há nenhum elemento se interpondo, a não ser a presença de outro adjunto adnominal. Aproveitando, vocês podem observar que eu fiz uma seta em verde, e esta seta em verde está partindo da palavra calmamente até o verbo explicava, porque eu já vou aproveitar aqui e mostrar para vocês um adjunto adverbial, enquanto o adjunto adnominal se refere à relação existente, né, de palavras que se ligam, que se referem ao substantivo. O adjunto adverbial são palavras que se referem, que fazem referência ao verbo. Então, no caso, calmamente, não está se referindo nem a conteúdos. Eu não posso dizer professora calmamente, eu não posso dizer conteúdos calmamente. Então, este calmamente está ligado a explicava. Explicava calmamente. E isso nos traz uma circunstância de modo. Então, um modo como algo estava sendo explicado, certo? Então, no momento em que nós temos essa ligação, esta referência ao verbo, é porque nós temos a presença, então, de um adjunto adverbial. Então, este exemplo aqui é um exemplo muito rico, muito interessante de ser trabalhado, devido aos termos e acessórios da oração que estão sendo apresentados aqui. Temos a presença de adjuntos adnominais e de um adjunto adverbial, certo, galera? Bom, vamos dar uma relembrada em algumas coisas importantes até este momento, certo? Então, os termos, os elementos que se relacionam, que fazem referência a um substantivo são os adjetivos, as locuções adjetivas, os artigos, os numerais e os pronomes com função adjetiva, certo? Bom, pessoal, dica valiosa para vocês. Vocês não podem esquecer essa dica quando se trata de adjunto adnominal, certo? Então, vamos lá para a dica. Nada se interpõe, ou seja, nada fica no meio, entre um adjunto adnominal e o substantivo a que ele se refere, com exceção de outro adjunto adnominal, certo? Então, não podemos esquecer essa dica. Para que ele seja um adjunto adnominal, ele tem que estar ligado diretamente no entorno, do lado, ó, lado do substantivo, certo? Então, nada fica no meio do adjunto adnominal e o substantivo a que ele se refere, a não ser que tenhamos outro ou outros adjuntos adnominais numa sequência, certinho? É possível ter 2, 3, 4 adjuntos adnominais, um ao lado do outro numa sequência, como no exemplo mostrado para vocês anteriormente. Mas relembrando, para que ele seja um adjunto adnominal, não pode haver nada entre ele e o substantivo a que ele se refere, exceto
outro adjunto adnominal, certo? Bom, pessoal, observem este outro exemplo. O aluno tímido aceitou o desafio. Então, nós vamos fazer o mesmo processo do exemplo anterior, certo? Vamos separar aqui, vamos encontrar os substantivos. Dentro do nosso sujeito, o núcleo, né? A palavra mais importante vai ser aluno. Este aluno vem a ser uma classe de palavra, vem a ser o nosso substantivo. E o que nós temos em volta desse substantivo? Nós temos, então, o e temos tímido. Então, nós temos a presença de um artigo e também temos a presença de um adjetivo, certo? Já no predicado, aceitou o desafio, nós temos como núcleo, como substantivo aí para ser caracterizado, nós temos então desafio. E qual é o elemento que está acompanhando, que está caracterizando este substantivo? Então, nós temos a presença do artigo o, certinho? Observando agora, eu modifiquei o exemplo, certo? O aluno aceitou tímido o desafio. Então, o que nós podemos perceber aqui nessa mudança? Nós vamos perceber que o nosso adjetivo foi jogado para depois do verbo, foi colocado entre vírgulas. Então, se nós formos analisar com atenção, o meu adjetivo, que estava caracterizando o aluno, deixou de ser um adjunto adnominal, certo? Ele foi jogado de posição dentro desta oração, ele foi colocado após o verbo e ainda está entre vírgulas. Então, o que acontece? Por causa disso, tá? Ele saiu da sequência dele de acompanhar, de estar ao lado do substantivo e foi para uma outra posição, entre vírgulas. Então, ele deixou de ser um adjunto adnominal e passou a ser um aposto explicativo dentro desta oração, certo? Então, quase a mesma oração, as mesmas palavras foram utilizadas, porém, a troca de lugar de uma palavra, a utilização de vírgulas, fez com que um adjunto adnominal passasse de adjunto adnominal para um aposto explicativo. Então, como vocês podem observar aqui no exemplo, a partir do momento que o adjetivo não está mais ao lado do substantivo a que ele se refere, ele não é mais um adjunto adnominal. E por que isso aconteceu, gente? Porque ele saiu da sequência, ele não está mais ao lado do nome a que ele deveria estar se referindo. Então, ele deixou de ser um adjunto adnominal. Por conta disso, houve uma quebra nesta sequência. Bom, para finalizar, eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Só que agora o exemplo é bem longo, certo? Então, prestem atenção aqui no exemplo. O universitário inovador enviou 2 longos trabalhos acadêmicos ao seu amigo de infância. Observando, então, eu já destaquei para vocês quais são os substantivos que estão presentes dentro desta longa oração, certo? Então, os substantivos que nós temos são universitário, trabalhos e amigo. E por conta disso, nós vamos ter vários adjuntos adnominais acompanhando estes substantivos, certo? Prestem atenção. Bom, como vocês podem observar, os substantivos estão destacados em amarelo e todos os adjuntos adnominais que acompanham os substantivos já estão ali sinalizados, certo? Então, os adjuntos adnominais que acompanham o substantivo universitário são o, que vem a ser um artigo, e inovador, que vem a ser um adjetivo. Depois, na sequência, acompanhando o substantivo trabalhos, nós temos o 2, que é o numeral, longos, que é um adjetivo, e acadêmicos, que também vem a ser outro adjetivo. E lá no finalzinho da oração,
acompanhando, se referindo ao substantivo amigo, nós temos o pronome seu e temos a presença de uma locução adjetiva de infância. Então, neste exemplo aqui, vocês podem perceber a presença de diversos adjuntos adnominais, acompanhando, então, os substantivos a que se referem. E, por conta disso, estão caracterizando estes substantivos em questão. Bom, pessoal, o conteúdo era só isso. É muito fácil, não tem erro, não tem grau de dificuldade. Basta apenas observar como os adjuntos adnominais se ligam diretamente aos substantivos a que eles se referem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o meu canal, canal da Prof. Mimi, confiram a videoaula que já está disponível sobre adjuntos adverbiais, certinho? Beijão, galera, e até a próxima!